Hoje eu sou um empresário para honra e glória do Amém. Senhor. E assim também, eu trabalhei 15 anos numa empresa. E essa empresa, eu vi ela começar praticamente do zero, assim como eu comecei, e chegar no auge. E o diretor dessa empresa, enfim, cometeu alguns erros, traiu a esposa. Enfim, a empresa Acabou se perdendo. se desfez. E esse meu ex-patrão, que é meu amigo até hoje, ele conhece um diretor de uma empresa em São Paulo, que é com filial em Santa Catarina. Ele falou: Daniel, eu não vou te deixar desempregado. Eu vou te levar, a gente vai trabalhar de representante comercial nessa empresa. Vamos lá? Eu fui lá em São Paulo com ele, conversei com o proprietário da empresa, acertamos tudo, comecei a ser representante comercial. E o meu nicho de clientes é rede de supermercado, hotel, restaurante... pousada, enfim, a linha de utilidade doméstica que eu atendo esse pessoal. Daí eu comecei a atender, porém, só que agora eu era assalariado e comissionado. E o meu prazo de comissão, de pagamento para me receber, geralmente os meus clientes pagavam em 60 dias. E eu ia receber praticamente quase em 3 meses. Sim. Então eu tinha um dinheiro para receber, mas eu não tinha todo dia. Eu ia ter a minha venda de hoje, eu ia receber daqui 2, 3 meses. Sim. E nessa época eu não tinha minha casa, eu pagava aluguel, né? E era muito regrado as coisas. E houve um determinado momento dessa trajetória aí que a gente estava com 2 contas de água atrasada e 2 contas de luz. Estava para cortar. Sim. Pela graça de Deus que não cortou. Eu saí, levei a Joyce pro serviço e falei: Joyce, a partir de hoje eu não aceito mais ficar nessa situação de derrota. Amém. Falei: eu não aceito mais. Eu já estava caminhando com o Senhor, eu falei: eu não aceito mais. Eu tá servindo a um Deus fiel, né, que é dono de todas as coisas, e eu tá nessa situação, eu não aceito mais. Eu deixei ela no serviço, e eu tinha algumas amostras quando andava comigo no carro, essas amostras que eu fazia apresentação dos produtos para os clientes, né, quando eu ia vender, produtos novos, enfim, para cadastrar produto novo nas redes. E eu saí com essas 2 sacolas dentro do carro, eu tinha algumas em casa também, coloquei tudo. Coloquei no porta-mala do carro e fui. Aí quando eu saí, em 2 horas, eu fiz um valor expressivo. Eu até mandei mensagem pra Joyce na hora, falei: Joyce, não vou mais trabalhar de empregado. Por quê? Lembra que eu falei pra você que eu ia sair hoje, ia fazer esse dinheiro? Eu trabalhei 2 horas. O valor que eu fiz em 2 horas... Eu falei: não, ali também foi uma chave que me virou, pastora. Amém. Porque a gente está passando por situações, às vezes é o próprio Deus empurrando, te direcionando para a situação. Só que como você está naquele furacão, você não enxerga. Você não tem a percepção do que está acontecendo, mas é o próprio Deus te conduzindo para o caminho, que você vai entender depois. Você vai até dar risada, nossa, eu estava naquela situação lá, e Deus me conduzindo, pastora. E eu tive esse entendimento nesse exato dia. Eu já tinha o desejo muito de empreender lá atrás, mas por recursos financeiros, por causa das limitação de dinheiro mesmo financeiro, a gente próprio se limita. Falar: eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Eu abri uma empresa sem nenhum real. Amém. Sem nenhum real no bolso. Amém. Aí esse dia que eu fiz essa venda, comecei a continuar vendendo, comecei a trabalhar em paralelo, né? Eu fazia minhas vendas, passava para a empresa lá, que fazia as entregas, tudo. Porém, recebia daqui 3, 4 meses. E eu precisava do dinheiro para hoje, eu não tinha dinheiro. E a partir desse dia eu nunca mais fiquei sem dinheiro. Glória a Deus. Porque eu comecei a trabalhar em paralelo, aí comecei a vender em mercadinhos menores. E como a minha mercadoria vinha de Santa Catarina, nós tínhamos um problema muito grande com logística. A mercadoria, eu tirava um pedido hoje aqui na cidade e demorava 30 dias para chegar. Nossa. E os clientes estavam ficando insatisfeitos. E até por causa disso, como a transportadora e entrega em supermercado, a entrega é muito complicada, é demorada, o pessoal não entregava, vinha embora, dava retorno nas entregas, e o dono lá da empresa estava ficando insatisfeito. E eu falei, até comentei com a Joyce, Joyce, eu vou lá na empresa, vou conversar, marcar um dia com ele, se ele vai me atendeu, vou conversar com ele e vou falar que eu quero montar minha empresa aqui, uma distribuidora deles lá, com o mesmo produto, só que a filial aqui em Bragança Paulista. Eu fui lá, conversei. Antes disso, pastora, eu tenho um caderninho, tinha uns 20 nomes da empresa. De uma possível nome que eu ia colocar na minha empresa. E eu falava: Joyce, vamos colocar... Mas como você vai abrir a empresa sem dinheiro? Eu falei: Deus vai me direcionar. Aí um certo dia eu tive um sonho, Deus falando: você vai colocar esse nome na empresa e vai colocar 2 alianças no logo da sua empresa para você nunca esquecer o lugar que eu tô te tirando e o lugar que eu vou te colocar. Amém. Eu acordei no outro dia,
Falei, Joyce, o que foi? Eu tô indo no contador agora, pra quê? Eu vou abrir minha empresa agora. Mas sem dinheiro você vai abrir empresa? Falei, vou abrir empresa. Acabei de ter um sonho, Deus me direcionou, me deu o nome da empresa, agora eu agir. Né? Eu vou colocar o pé sem ver onde que eu tô colocando o pé. E Deus vai prover. Eu fui no contador, 8 horas da manhã eu estava no contador. Abri a empresa, tudo. Quando saiu os documentos da empresa, aí sim eu fui lá conversar com o dono dessa empresa, querendo abrir uma distribuidora aqui na cidade. Daí ele falou, não, vamos ver, deixa sair seus documentos. O documento não tinha saído ainda. Daí quando sair, você marca comigo de novo, você volta aqui, a gente vê o que você precisa. E eu precisava de 100 mil reais para começar. Bom. Daí eu falei para ele, vai ser doido. Você é doido. Como, né? E a probabilidade de não dar certo, talvez, seria muito grande para a visão do outro lado, né? Da pessoa que estava do outro lado. Eu fui, marquei, a pessoa me atendeu gentilmente do outro lado. Daí eu falei, eu preciso para começar a minha empresa esse valor. Só que eu coloquei as minhas condições. E ele só olhando para mim. Só que eu já tinha orado antes. Já fui daqui até São Paulo orando. Falei, Senhor, tá completamente fora do meu alcance. Mas eu entrego em suas mãos todas as minhas limitações. Né? Se for da vontade do Senhor, trabalha nele lá e me dê uma resposta de sim. Né? Para me entender que é isso de fato que eu tenho que seguir. Amém. Eu fiz o meu pedido lá, no valor. Ainda eu coloquei as minhas condições. Eu falei, eu preciso que você faça em 10 boletos. Não. E o primeiro pagamento para 60 dias. Amém. Eu coloquei todas as minhas condições. Por que eu falei isso, pastor? Porque eram as condições as quais eu precisava para dar início, né, à empresa. Ele olhou para mim e falou, Daniel, vou fazer para você. Amém. E nem frangiu o couro da testa, nem... né, porque geralmente fala, não, pera lá, vou pensar. Já me levou no financeiro, cadastramos a empresa, a mercadoria chegou aqui, Deus preparou um depósito para mim aqui na cidade. E a partir desse momento, as coisas começaram a acontecer. Mas assim, eu agi de fato por fé, pastora. Amém. Porque recursos eu não tinha. Glória a Deus, não né? tinha Você recursos. vê que coisa linda, né, gente? Às vezes, o Senhor, ele tem as suas formas de agir. Mas ele sempre vai responder à nossa fé. Isso é um fato, né? Então, a gente percebe, né, essa característica mesmo da fé. Como Deus se agrada da fé, né? Então, assim, você estava orando, Deus te deu um sonho. Essa coisa do Deus empurrar. Mas a gente perceber que Deus está nos empurrando e a gente agir dessa forma também, né? E graças a Deus, o Senhor vai dando graça, né? Você vê que o Senhor foi dando estratégias, você foi agindo, você foi crendo, você foi agindo e o Senhor foi fazendo com que você achasse graça aos olhos dessas pessoas, né? Glória a Deus. Amém. Amém. Porque para nós, como eu falei, pastora, naquele momento, para mim, recursos, né? Eu não tinha. E o cristão vive por fé, não por vista. Exatamente. E eu não tinha vista, eu não tinha nada. Mas tinha fé. Mas eu tinha fé. Amém. Eu Glória tinha a fé. Deus. E a fé moveu o sobrenatural na minha vida. Glória a Deus. E eu entendi isso e fui pra cima, pastora. Né? Não é fácil, todo mundo sabe que ser empreendedor não é fácil. Sim. Né? Você tem que de fato suar a camisa ali, trabalhar. Mas Deus vai dando condições, Deus vai te capacitando. Muitas vezes você começa sem saber muitas coisas. Mas muitas pessoas dizem, procura fazer o seu melhor com aquilo que você tem hoje. Sim, esse é o princípio da excelência, Porque né? geralmente a gente espera, falando, eu vou esperar ter o recurso. E esse recurso nunca chega. Sim. E você deixa de viver algo, uma experiência sobrenatural com Deus, esperando o recurso. Sim. Então Deus já te deu a capacidade, já te deu saúde. Eu fui pra cima e me movimentei. Aí você vai de um quadro de quem tá com 2 contas de água, 2 contas de luz atrasadas. Pagando aluguel. Pagando aluguel, recebendo a cada 3 meses para ser empresário. E aí vem a casa própria, né? Tem a possibilidade de comprar a nossa casa própria. A senhora e o pastor deu-nos a honra de nos visitar lá. Fomos lá. Oraram, abençoaram o nosso lar. E hoje é isso, pastora. Hoje a gente tem a nossa casa. A minha esposa também tem, né, a profissão dela. E tem a empresa. E Deus tem enviado cliente de... É surpreendente, pastora. Glória a Deus. Quando a gente caminha, que o Senhor entrega. Porque assim, quem trabalha com vendas, geralmente não sabe o que vai vender amanhã. Você tem uma programação, você tem um itinerário, né? Mas né, a gente não sabe. E geralmente, né, pelo menos Deus tem me surpreendido a cada dia. Amém.